Pai do Senhor Jesus. Amém. Agradecer a Deus por estar aqui na casa do Senhor, fazer a vontade de Deus. E é muito bom estarmos novamente, né? Obedecendo tudo que é de previsto, mas adorando ao Senhor, que é o principal de tudo. E é por isso que estamos aqui. Segundo Samuel, capítulo 12. Segundo o livro do profeta Samuel, capítulo 12. Vamos ler a partir do versículo 16. Segundo Samuel, capítulo 12, versículo 16. Todos acharam? Amém? Diz assim a palavra do Senhor. E buscou Davi a Deus pela criança, e jejuou Davi, e entrou, e passou a noite prostrado sobre a terra. Então os anciões da sua casa se levantaram, e foram a ele, para o levantar da terra. Porém ele não quis, e não comeu pão com eles. E sucedeu que ao 7º dia morreu a criança, e temiam os servos de Davi dizer-lhe que a criança era morta, porque diziam: eis que sendo a criança ainda viva, lhe falávamos, porém não dava ouvidos à nossa voz. Como, pois, lhe diremos que a criança é morta? Porque mais mal lhe faria. Viu, porém, Davi que seus servos falavam baixo, e entendeu Davi que a criança era morta. Pelo que disse Davi a seus servos: é morta a criança? E eles disseram: é morta. Então Davi se levantou da terra, e se lavou, e se ungiu, e mudou de vestes, e entrou na casa do Senhor, e adorou. Então veio à sua casa, e pediu pão, e lhe puseram pão, e comeu. E disseram-lhe seus servos: que é isso que fizeste? Pela criança viva jejuaste e choraste, porém depois que morreu a criança, te levantaste e comeste pão. Disse ele: vivendo ainda a criança, jejuei e chorei, porque dizia: quem sabe se o Senhor se compadecerá de mim e viva a criança. Porém agora que é morta, por que jejuarei eu agora? Poderei eu fazê-la mais voltar? Eu irei a ela, porém ela não voltará para mim. Só até aqui. Amém e amém. Louvado seja Deus. Irmãos, esse trecho que a gente leu sobre essa fase que Davi viveu, ela tem por antecipado o seu pecado, que tanto aborreceu ao Senhor. Davi, ele, por cobiça dos olhos, ele sente atração por uma mulher chamada Batseba, que era esposa de um dos seus soldados. E no tempo em que os reis saíam para a guerra, no tempo em que havia guerras, né, na terra, em que os reis buscavam a sua soberania, muitos querendo terras para suas nações, outros querendo saquear outros reinos, outros querendo conquistar. E foi uma época em que Davi resolveu não sair para a guerra. Foi um momento que Davi, depois de tudo a qual já havia feito, do que Deus já havia trazido ele à tona como grande rei, grande homem ungido de Deus, Davi então ele decide ficar na sua casa. No momento em que era para ele estar junto aos seus servos, no momento em que Davi era para estar ao lado dos seus comandados, ele decide somente delegar as ordens, e a sua carne começa
a florescer as suas vontades. Quando nós estamos, meus irmãos, quando a igreja, quando você e eu estamos em sintonia com o Senhor, estamos ligados no céu, e por algum acaso nos deixamos desviar os nossos olhos do que Deus tem para a minha vida, para a sua vida, do que Deus tem designado para nós nessa terra, e passamos responsabilidade para outras pessoas, a nossa carne ela fala mais alto. Os nossos desejos, eles afloram a flor da pele, eles colocam-se diante de nós, e o que nos resta somente é atendê-los, porque você se desligou do céu, porque você se deixou levar pela cobiça da sua carne, a cobiça dos olhos, e isso te faz pecar contra o Deus que te chamou e contra a palavra que você conhece. E isso aconteceu também com Davi. Isso aconteceu também com o homem que era segundo o coração de Deus. E agora Davi, ele adultera, e também para completar a situação, para piorar, para chutar o balde, o marido da mulher com quem ele adultera, ele manda matar. E é engraçado que às vezes a gente acha que Deus não leva em consideração pecados grandes, pecados pequenos. A partir do momento em que estamos na presença do Senhor, a partir do instante em que declaramos Jesus Cristo como nosso Salvador, irmãos, tudo que for de aborrecimento a Deus, que está constituído na sua palavra, é pecado. Desde o homicídio cometido por Davi ao adultério, até a pequena mentira que você de repente pode ter falado para amenizar uma situação, ou uma mentira que serviu para te tirar de um constrangimento, ou algo que ocultou a verdade, é o mesmo teor de pecado de Davi. É a mesma coisa do pecado de Davi. E eu não quero dizer que Deus seja tão irado a ponto de nos fulminar por conta disso, não. Para isso foi enviado Jesus Cristo, para divulgar a minha e a sua causa. Louvado seja Deus. E a palavra nos fala que agora Davi, ele volta no seu trono, como se nada tivesse acontecido, mas Deus já havia falado com o profeta Natan. O profeta Natan que vivia ali com Davi no reino, o profeta Natan que era aquele intermediário de Davi com Deus, e tudo que havia para se falar com Deus e respostas do Senhor, era através de Natan que Deus falava com Davi. Então Natan ele usa uma parábola para chegar até Davi diante do crime que ele cometeu. E depois de ser interrogado, depois de ser ali colocado-se na parede diante de uma situação, Davi assume o seu erro, Davi assume o seu pecado. O profeta Natan, ele dá uma palavra da parte de Deus, porém, agora Davi vai ter que colher o que ele plantou. Agora Davi vai ter que sofrer as consequências do pecado. Bom seria se no mesmo momento, talvez, após o ato ali, sei, por exemplo, Davi se prostrasse diante de Deus e já se arrependesse. Mas Deus precisou usar uma outra pessoa para que ele viesse a ter a gravidade do que ele fez em seu coração. E Batseba, a mulher com que Davi adulterou, ela agora se encontra gestante. E ela chega até Davi e fala que iria ter um filho de Davi. E através do profeta Natan, Deus fala que o pecado de Davi seria perdoado, que ele iria pagar um preço por causa desse pecado dentro da sua própria casa, e que a criança não viveria. A criança não iria viver. E a gente sabe, igreja, que as consequências por conta do nosso pecado,
às vezes pode alcançar outras pessoas. As consequências do nosso erro pode acabar atingindo pessoas que a gente ama, atingindo pessoas que a gente não queria que fossem tocadas por Deus. Mas dependendo da situação, você vai ter que colher o que você plantou. Se foi uma má plantação, você vai ter uma má colheita também. Se foi algo que você fez sem intenção, havendo arrependimento, Deus se compadecerá, porque é o Pai de misericórdia. Mas de uma forma qual tocou 100 pessoas, de uma forma qual você invadiu privacidades, conhecendo a essência da palavra, irmão, infelizmente, alguma coisa você vai ter que pagar. Alguma coisa você vai ter que pagar. E é uma situação que atinge tanto o ímpio quanto o justo. Né? Que existe um ditado que diz, aqui se faz, aqui se paga. É a mesma coisa. É a mesma coisa. A diferença é que quando estamos com Deus, é amenizado esse sofrimento. E o Senhor, Ele nos dá oportunidade através de Jesus Cristo. Ah, se não fosse Jesus, irmão. Ah, se não fosse Jesus. Ah, se não fosse o Filho de Deus como nosso advogado. Ah, se não fosse o Senhor para poder ser o nosso intermediário, para ser o nosso mediador. Mas no tempo que Davi cometeu esse erro, a confiança de Deus para com ele era muito grande. A confiança de Deus para com Davi era tão forte a ponto dele colocar o seu próprio povo à mercê de um homem. À mercê de um homem. Deus colocou a nação de Israel nas mãos de Davi. Quão grande era a confiança. E ele traiu aquela confiança. E agora, ele ouvindo falar que a criança iria pagar pelo seu erro, ele entra em propósito com Deus. É justamente da parte onde a gente leu, até 2 versículos antes do final, né, desse período aqui. Então Davi agora, ele ouvindo da boca do profeta que a criança iria pagar o preço, Davi ele se tranca no quarto. Davi ele agora entra em consagração. Davi agora ele deixa de se alimentar. Davi entra num jejum profundo. E a palavra nos diz que por 7 dias ele ficou trancado no quarto, prostrado, sem comer, por conta da vida da criança, por conta da vida desse menino ou dessa menina que iria, nascer. Porém, Deus já havia decretado que não iria viver. E o que o Espírito Santo trouxe à minha memória, trouxe ao meu coração, trouxe à minha vida como ensinamento, é a situação em que Davi se coloca, é a situação que o seu pecado o coloca diante de Deus. Porque, como eu disse, Davi, ele agora estava acomodado, não foi para a guerra, acabou deixando-se levar pela vontade da carne, pecou feio, mas a sua transgressão agora o faz lembrar de Deus. A sua transgressão agora o aproxima do Senhor num propósito forte de jejum e oração. De jejum e oração, porque a sua essência era o Espírito Santo que nele havia, a sua essência era o Espírito de Deus que nele habitava, e ele assumindo o seu erro, e ele vendo a gravidade do seu pecado, ele agora se junta a Deus, ele agora se fecha no seu quarto, e Deus usa por estratégia resgatar o seu filho, através do seu próprio erro.
resgatar Davi através do seu próprio pecado. E como eu disse, porque Davi era um homem cheio da presença de Deus. E o que eu quero dizer para você essa noite, igreja, é que mesmo diante dos nossos erros, irmão, enquanto eu sempre estou procurando falar isso, principalmente em termos de evangelização, porque muitos olham para crente como fosse santo, olham para crente como se não tivesse nenhum erro, né? E por isso muitos se limitam, pastor, a vir para a igreja, porque senão não se acham santos demais. Não se acham santos demais, Cláudio. Então eu falo, não, eu só vou na igreja depois que eu parar de fumar, eu só vou na igreja depois que eu parar de cheirar, eu só vou na igreja quando eu tiver mais vontade de beber. E é totalmente ao contrário. Porque para Deus não existe, como eu disse aqui, não existe pecado grande nem pequeno. Pecado é pecado. Enquanto estivermos nesse mundo, nós somos pecadores sim. Mas a grande diferença que existe entre o nosso pecado e o pecado do mundo é que o pecado do mundo os fazem cada vez mais descerem a uma cisterna de lama, se atolarem cada vez mais e não terem força para se levantar. Mas o pecado do crente faz ele se aproximar de Deus. O pecado do crente faz ele se achegar mais ao Senhor em arrependimento, prostrado em jejum e oração. Aleluia! Será que eu consigo entender? Será que eu consigo pegar uma lição de Davi nessa circunstância? De que vendo Davi o seu erro, que ele ia pagar, ele se achegou a Deus, ele foi buscar o Senhor. Se fosse outro irmão, se fosse uma pessoa sem Deus, mesmo sendo rei, o que ele faria? Agora não adianta mais, a criança vai morrer e Deus me castigou. Não, Davi foi buscar a presença de Deus. Davi se isolou no quarto. Davi não viu o que poderia acontecer com ele mesmo, mas foi compadecendo-se da criança. Ele buscou a Deus e Deus teve novamente o seu filho perto. Porque se a gente olha só a bondade do nosso Pai. Lembra do filho pródigo? Aleluia, louvado seja Deus. Lembra do filho pródigo que fez a divisão, fez o pai dividir as suas riquezas, pegou a sua parte, foi para o mundo, gastou tudo, né? Zoou, fez todo, pintou o barraco, pintou o sete, e na hora que acabou o dinheiro, para onde ele foi? Para os braços do pai. E onde o pai estava? A palavra nos diz, com os braços abertos. Aleluia. Aleluia. Irmãos, não é por causa do nosso pecado que Deus nos esquece, não. Não é por causa do nosso erro que Deus não se mantém com os seus braços abertos, não. Não é porque nós não somos perfeitos que Jesus nos abandonou, não. Nós abandonamos a Deus, mas Deus está conforme a sua palavra, com os braços abertos, esperando em arrependimento, irmão. Em arrependimento. Louvado seja o nome do Senhor. E a palavra nos diz assim: então Davi se levantou da terra e lavou, e se lavou, e se ungiu, e mudou de vestes, e entrou na casa do Senhor e adorou. Oh glória, irmão. Oh glória. Irmão, veja só a essência do Espírito Santo que ele causa em nós. O Espírito Santo, ele causa isso em nós. É a diferença, irmãos, que entre o que serve e o que não serve. O que não serve, ele peca, ele fala, agora para mim não tem mais jeito. E no seu interior está assim, era o pé que eu precisava, era o motivo que eu precisava. Agora não adianta vir o pastor, não adianta vir o presbítero, não adianta vir a irmã do ciclo de oração, não. Agora é tu, não, já pequei, para mim não tem mais jeito. Mas o que serve é assim, Senhor, eu pequei contra ti, contra o céu, Senhor. Senhor, mas eu preciso de uma oportunidade, Senhor. Coloca em mim, Senhor, um arrependimento verdadeiro. Senhor, me faz me arrepender, meu Pai da glória. Mas não retires de mim o teu Espírito Santo. Oh, aleluia. Essa é a diferença, irmão. Essa é a diferença de Saul e Davi. Essa é a diferença. Saul, quando pecou, ele foi procurar quem? Foi procurar Samuel. Davi, quando pecou, ele foi procurar quem? Ele foi procurar o Senhor.
nome do Senhor. E mesmo diante daquela situação, diante daquela situação de um enterro vindo da sua casa, olha, a criança morreu, Davi, a criança morreu. Ele falou: agora eu vou fazer o quê? Eu vou fazer o quê? Irmão, a tradição judaica diz que quando acontece uma morte, irmão, é um desespero. É um desespero. Eu vi umas reportagens, pastor, como eles ficam. Pastor Márcio jogando terra para cima, um chorando para um lado, chorando, um desespero terrível, né? Que parece que não vai acabar nunca mais. Quando o corpo está lá, está um negócio, olha, horrível, né? Você de assistir, dá vontade de você chorar. E Davi era um judeu. E Davi era um judeu à risca, fanático, cheio da palavra de Deus. E o que ele fez, irmão? Não, eu não vou ficar me lamentando, não. Eu não vou ficar prostrado mais, não. Eu vou me lavar. Ó, chega disso. Trocou de roupa, colocou uma veste, a sua veste real, colocou um perfume. Está falando aqui que ele se ungiu, então ele colocou um belo perfume, né? E você acha que ele foi lá para o trono, irmão? Você acha que ele foi lá ocupar o lugar dele lá? Não, eu tenho que voltar para a minha posição de rei. Não. Vou ler aqui de novo. E entrou na casa do Senhor e adorou. Aleluia, aleluia. Ele voltou, foi para a igreja. Glória a Deus, aleluia. Ele foi para a igreja adorar o seu Deus. Ele foi se arrepender agora diante do altar. Ele foi buscar a face do Senhor para o adorar. Aleluia. Aleluia. Será que você consegue entender, irmão? Será que você consegue compreender o valor que tem o seu arrependimento? O valor que tem você estar buscando a face de Deus? Irmãos, existem vários propósitos, existem várias consagrações, mas olha, Deus não resiste a um coração contrito e quebrantado na sua presença. É disso que o Senhor aguarda de nós, igreja. É isso que o Senhor quer de nós. Que muito além, meus irmãos, de jejum e oração, muito além de quando se findar o propósito, nós somente nos lamentamos: não deu certo, não aconteceu, não aconteceu porque o Senhor não quis, não veio agora porque não é o tempo. Mas independente de tudo isso, eu vou para a casa do Senhor, eu vou para a casa de Deus. Assim como foi já lido aqui, Davi, talvez no momento de tristeza, presbítero Paulo, talvez no momento ali de angústia, talvez sentadinho, falando: poxa, as coisas estão muito calmas, as coisas estão muito difíceis. Mas olha, quando chamaram ele para a casa do Senhor, ele se alegrou. Alegrei-me quando disseram: vamos à casa do Senhor. Aleluia. É isso, irmão. Esse é o segredo. E muitos se deixando levar por conta dos pecados. Irmão, só da gente pensar que não temos pecado, já pecamos. Mas o pior é quando você dá liberalidade para o inimigo te apontar e te falar: você é pecador, você é pecador, você é pecador, você é pecador, não tem mais jeito, você pecou de novo, você caiu de novo. Ei, será que o sangue de Jesus não é o bastante para você? Será que o sangue de Jesus não é o bastante para nós, igreja? O sangue que purifica de todo pecado, o sangue que é acima de sangue de bode, de cabra, de ovelha, de novilho, de cordeiro, é um sangue que quando é derramado nos purifica. E quantas vezes você precisar, ele derrama. Quantas vezes você precisar, ele te concede o perdão. Basta vir de nós o arrependimento, a obediência, se esforçar, irmão. Vencemos um pecado, já vem outro, vencemos o outro, vencemos o outro, já vem outro, vencemos novamente. E nisso vamos nos adequando ao que o Senhor quer através da nossa vida. Através da nossa vida. Esse é o segredo, irmão. Não é largar tudo de mão não e falar: eu não consigo, não. Deus não se agrada dos que se retrocedem.
mas deixando as coisas que se passaram, eu sigo para o alvo. Aleluia. Aleluia, eu sigo para o alvo. Aleluia. Eu sigo para o alvo. Qual o alvo é Jesus? O alvo é a cruz. O alvo é podermos chegarmos até o que o Senhor quer de nós, para que no grande dia possamos receber dele a coroa, possamos receber o galardão, irmão, porque Deus amou o mundo, irmão, você consegue entender isso? O Deus amou o mundo de tal maneira, olha, de uma forma tão especial, de um jeito tão tremendo, que enviou o seu único filho, para que todo aquele que nele acredite, que nele crê, não pereça, não sofra, não paga preço, mas tenha a vida eterna. Aleluia! Irmão, é um amor incompreensível, é um amor incondicional, um amor que a gente não entende, mas vamos aproveitar porque somos considerados filhos de Deus, que somos chamados filhos de Deus. Aleluia, se coloque de pé em nome de Jesus. Oh, glória. Eu sei que Deus falou com pessoas aqui esta noite. Eu sei que Deus falou com pessoas aqui que estão se sentindo culpadas, estão se sentindo acusadas, estão achando que não vão conseguir. Ei, Jesus está aqui para te ajudar. Jesus é seu ajudador esta noite. Irmão, é difícil, mas para Deus não é impossível. Certa vez Jesus falou assim, ó, os ricos, coitados dos ricos, difícil é para o rico herdar o reino dos céus. E um dos discípulos falou assim, Senhor, mas como serão nós então que largamos tudo? Aí Jesus tipo falou assim, porém, para Deus não é impossível. Aleluia. Para Deus não é impossível. Aleluia. Aleluia, feche seus olhos em nome de Jesus. Ó Deus Todo-Poderoso, Pai bendito e amado, em Teu nome, meu Senhor, fazemos todas essas coisas. Em Teu nome, meu Senhor, a Tua palavra é apregoada, ministrada ao que aprove Teu coração, ó Deus. Porquanto conhece todos que estão aqui, abençoa, meu Pai, nos trazendo à tona o nosso pecado, para que venhamos nos arrepender, ó Deus, porque o pecado gera morte, o salário do pecado é a morte, e nós não queremos, meu Senhor, perecer por conta do pecado, mas sim, ó Deus, sermos vencedores, podemos, meu Senhor, contar contigo, e o Teu sangue nos purificar, nos tornar alvos como a neve, meu Senhor, para que no grande dia possamos contemplar a Tua glória. Em nome de Jesus, ó Deus, repreenda, meu Senhor, toda acusação de Satanás sobre essa pessoa, toda acusação do inimigo, falando que ela é pecadora, falando que ela não vai conseguir, falando que ela é uma perdedora. Ó Deus, repreenda essa voz no ouvido dessa mulher, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Pai. Muito obrigado, Espírito Santo, pela Tua presença. Eu te louvo, te agradeço e te adoro, ó Pai. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Amém. Agradeço a minha oportunidade e as palmas do Senhor.